disponibilizado para vocês o link no Google Drive, né, o link dos vídeos. Mas como eu não sei exatamente, acho que é alguma configuração que eu não sei alterar, parece que esse link ele fica válido só por um tempo. Depois as pessoas tentam acessar e aí ele pede uma senha de acesso. Então, o que eu fiz, de novo, eu disponibilizei os vídeos no YouTube das aulas. Então, a gente volta para o YouTube, porque manter no Google Drive o acesso de vocês, não sei por que, fica limitado. Então, eu voltei a colocar as aulas lá, tá? Então, coloquei todas relacionadas ao behaviorismo, que aí vocês já fizeram a avaliação, enfim. Mas se quiserem retomar alguma coisa. E a partir de agora, com esse conteúdo novo, eu vou deixando lá toda semana a gravação das nossas aulas, tá? Então, a gente vai trabalhar com o livro Psicologia das Organizações, livro que eu disponibilizei para vocês. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. A gente inicia nesse livro pelo capítulo 4, que é a motivação. Então, o que é isso, né? Pensar a motivação humana, mas não só de um modo geral, porque esse livro, agora, ele está voltado para as organizações e as relações de trabalho. Então, foco a pensar um aspecto psicológico, que é a motivação, relacionada ao trabalho. E esse capítulo vai basicamente nos apresentar algumas teorias, né, algumas não, várias teorias, que vão tentar, né, lançar luz aí, apresentar para a gente algumas explicações do que seria a motivação humana, em termos psicológicos, e ainda como pensar a motivação na relação com o trabalho, né, no sentido de compreender por que as pessoas ficam motivadas ou não motivadas, e ainda o que é possível fazer para que essa motivação possa existir, né? Então, é isso, basicamente, que esse capítulo vai nos apresentar. Essa é uma questão muito importante para a psicologia, e não só para a psicologia, mas para muitas áreas de conhecimento, porque, basicamente, é a nossa motivação que vai determinar o quanto a gente vai se dedicar a alguma atividade ou não. Então, para vocês estarem, né, aqui, estudando, permaneceram, né, muitos colegas desistiram, vocês sabem disso, e vocês permaneceram, mesmo com a pandemia, com as dificuldades da aula remota, enfim, né, tudo aquilo que a gente viveu esse ano, a gente viveu junto, nós enquanto professores e vocês enquanto alunos, mas vocês permanecem, e permanecem porque existe um nível de motivação. Pode ser que esse nível, ele fique mais alto em determinados momentos fique mais baixo, mas enfim, né, vocês estão aqui, e a motivação é fundamental para que vocês estejam e permaneçam mesmo com as dificuldades. Então, entender a motivação é fundamental para a gente entender o envolvimento das pessoas naquilo que elas fazem, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no estudo, enfim, né, em qualquer coisa. Então, há aí uma necessidade de tentar compreender como individualmente, ou se não só individualmente, mas como coletivamente as pessoas vivem ou desenvolvem a sua motivação. Então, né, para a gente entender no âmbito da psicologia, as diferenças, inclusive individuais, como cada sujeito está em relação à atividade que realiza, ao lugar que ocupa, né, uns mais dedicados, outros menos, enfim, né, a psicologia, ela busca compreender a motivação,
o nível de motivação e a relação que a motivação tem, tanto com aspectos individuais particulares, quanto relacionada a fatores extrínsecos, ou seja, externos ao sujeito, ambientais, culturais, enfim, né? Então, a motivação é um dos mais importantes processos psicológicos que explicam a conduta humana, especialmente no ambiente de trabalho. Então, qual que é a definição de motivação? A palavra motivação, ela deriva do latim motivus e refere-se a tudo aquilo que pode fazer mover, que causa ou determina alguma coisa, ou o fim ou razão de uma ação. Então, a motivação implica em movimento e também na explicação, na compreensão do motivo, né, do fim, do objetivo de uma ação, de um movimento que o sujeito realiza. Uma teoria, ou as várias teorias sobre a motivação, são teorias voltadas para a ação humana, por isso são teorias da ação, do modo como o sujeito se comporta, e quando a gente pensa as organizações, como o sujeito se comporta em relação ao trabalho. E aí aqui, né, o texto nos traz como a ação humana é multicausal e contextual, envolvendo aspectos biológicos, psicológicos, históricos, sociológicos e culturais, as pesquisas sobre motivação passaram a utilizar múltiplos critérios de mensuração, procurando relacionar esse conceito a outros que permitissem a ampliação da compreensão da conduta humana. Então, como qualquer aspecto humano, e eu já venho discutindo isso em relação aos aspectos psicológicos, não há uma única explicação, ou uma o comportamento humano, nos seus aspectos mais amplos e psicológicos, ele não é unicausal. Ele é complexo, é multicausal, contextual, envolve aspectos biológicos, psicológicos, históricos, sociais, culturais, enfim. Né? O que é da ordem do humano, diferente das ciências naturais, como a gente já viu nessa disciplina, eu tenho certeza que vocês já viram em outras também, a gente não tem uma fórmula e nem uma única explicação. Não vai ser diferente no âmbito da motivação. Tanto que a gente vai ter aqui mais de 10 teorias que vão ser aí, de alguma forma, né, resumidamente apresentadas para tentar compreender a motivação humana. Cada teoria, como a gente já viu, vai enfatizar alguns aspectos em detrimento de outros. Mas as teorias mais completas são aquelas, então, que vão ampliar a sua perspectiva no sentido de construir uma teoria mais ampla, que abarque mais elementos. Então, a motivação, ela é considerada um processo psicológico básico, né, e pode ser definida como uma ação dirigida a objetivos, sendo autorregulada, biológica ou cognitivamente, persistente no tempo e ativada por um conjunto de necessidades, emoções, valores, metas e expectativas, né? Então, se a gente for pensar aqui, essa definição de motivação, pensar a ação dirigida de vocês de estarem aqui hoje, né, na aula de psicologia. Então, essa ação, ela está dirigida a um objetivo. Qual que é o objetivo de vocês? Oi, estou falando com vocês. Qual que é o objetivo de vocês que justifica essa ação dirigida, né, de estar aqui, assistindo a aula de psicologia?
Nossa, ninguém. Ah, a formação. Obrigada, Rafael. A formação, talvez um objetivo mais imediato, que é a aprovação na disciplina, que é um critério para a formação, a conclusão do curso, enfim, né? Há uma motivação que é autorregulada, né? Que vocês determinam aí, regulam. Não diria que é determinada biologicamente, porque a formação não é uma necessidade biológica, mas é uma necessidade cognitiva, persistente no tempo, tanto que, né, vocês estão há quase um ano estudando psicologia e as outras disciplinas, e ela é ativada por um conjunto de necessidades. A necessidade de formação, pode ser a necessidade de reconhecimento e valorização social da família, necessidades econômicas, de ter uma formação para ter um trabalho, enfim, né, conseguir garantir a vida, emoções, valores, metas e expectativas. Então, quanto mais forte, né, mais intensos forem esses aspectos, mais a motivação se mantém. Né? Então, o que caracteriza a motivação enquanto um processo psicológico básico é que ela é persistente no tempo. Os principais aspectos envolvidos no conceito de motivação e que repercutem na construção das teorias sobre esse processo psicológico são, né, a ênfase, o foco, a pergunta e resposta. Então, como que as teorias vão olhar para a motivação e tentar explicar a existência desse processo psicológico básico, o que o determina, o que o caracteriza, enfim, né? Então, seria o aspecto da ênfase, do foco, da pergunta e da resposta, né? Qual que é a ênfase da teoria, qual que é o foco dela, o que ela pergunta e como ela responde em relação à motivação. Além disso, essas teorias, elas apresentam algumas ênfases, né? Aquilo que elas vão destacar mais ou investigar mais para a compreensão do conceito de motivação. Então, existem algumas ênfases. A primeira ênfase é na ativação, que se refere ao estado inicial de estimulação em que se encontra a pessoa. O alvo central de estudo é a indagação do que é capaz de desencadear a ativação, que pode estar localizada extrínseca ou intrinsecamente à pessoa. Ou seja, né? O que ativa a motivação na pessoa? O que a leva, o que a estimula a iniciar esse movimento, essa ação dirigida, né? Que pode ser a partir dessas ênfases, tanto aspectos internos, como necessidades, por exemplo, de autorrealização, enfim, a gente vai ver as teorias que focam nas necessidades, ou aspectos externos, recompensas ambientais, necessidade de reconhecimento, enfim, né, aquilo que foca no que está externo. Por exemplo, o que estaria motivando uma pessoa a ficar no trabalho além do horário estipulado no contrato formal? O objetivo é cumprir com as atividades que são, né, que estão acumuladas, no fim de organizar melhor o tempo, ou a necessidade, o desejo de uma promoção. O que, então, há um comportamento específico aqui, que é o de ficar até mais tarde no trabalho. Então, essa ênfase das teorias, né, da teoria-se, que é a ativação dessa ação, buscaria entender o que desperta, o que leva o sujeito a querer, a permanecer no trabalho até depois do expediente. É uma necessidade interna de uma promoção no trabalho, enfim, um crescimento profissional,
ou extrínseca, né? Fora dele, que tem a ver com acúmulo de atividades, ele só quer dar conta ali do que ele é obrigado a fazer, enfim, daquilo que foi recomendado, né, para que ele fizesse. Então, esse é um foco que a teoria pode dar, ou as teorias podem dar. A segunda ênfase é na direção, que diz respeito ao objeto ou alvo da ação, o que suscita a indagação do nível de consciência da pessoa na escolha desse alvo. A pessoa dirige e controla o alvo, ou ao contrário, a direção está fora de seu controle consciente. Nesse sentido, a ênfase é o objetivo, a ação, em que medida a pessoa que age, ela tem compreensão consciente do porquê ela está agindo, ou se ela é determinada não por aspectos inconscientes, mas que a sua ação é realizada de uma forma inconsciente, sem esse controle, né, sem essa direção controlada, autorregulada. A terceira ênfase é na intensidade, que está atrelada à variabilidade da força da ação. A força depende de um estado anterior de carência, necessidade ou afeto, ou de um estado posterior a ser alcançado o alvo. Então, é a intensidade, né, em termos de atrelado, relacionado à força da ação. A força vem de necessidades, de carências anteriores à ação, ou elas têm relação direta com os objetivos a serem alcançados. Então, ela é determinada pelas necessidades anteriores ou pelos resultados a posteriori da ação, né, posteriores. Então, são aspectos também que as teorias vão tentar explicar. Por último, a persistência da ação é uma tentativa de compreender o fenômeno da motivação pela articulação entre a ativação, a direção e a intensidade da ação, atribuindo sua manutenção a fatores pessoais, necessidades, desejos, características de personalidade ou impulsos, ou ambientais, tipo de tarefa, equipe de trabalho, chefia, condições físicas, clima organizacional, recursos tecnológicos, salários, recompensas externas, né, reforço, etc. Então, de novo, né, quando se olha para a persistência, que pode ser uma ênfase, como compreender a motivação? A partir de necessidades psicológicas, desejos, características de personalidade, ou ambientais, né, o tipo da tarefa que a pessoa realiza, né, isso que mantém a sua motivação, a equipe de trabalho, o ambiente das relações ali, chefia, condições físicas, ou seja, aspectos externos ao sujeito. É isso que vai determinar a sua motivação? Então, esses aspectos, eles servem para que a gente agora, a partir do momento que passa a olhar para as teorias, entenda um pouco o que essas teorias enfatizam. Se elas enfatizam mais os aspectos internos, as necessidades, ou ainda os aspectos ambientais, por exemplo, tem uma teoria de motivação que vai focar no estilo de liderança, né, como no estilo de gestão, como a gestão do trabalho pode ser um aspecto que vai motivar ou desmotivar a pessoa, ou seja, aspectos, então, externos a ela, né. Então, as teorias, como eu disse, vão tentar explicar ou lançar luz para a compreensão desse processo psicológico básico, que é a motivação. À medida que se trata de um aspecto psicológico humano e da complexidade que representa a construção de qualquer processo psicológico, as teorias serão variadas e cada uma vai enfatizar determinados aspectos. Então, não há uma única compreensão de motivação, a gente vai ver aqui, né, são muitas voltadas às relações de trabalho, né, motivação no trabalho, e essa variedade, multiplicidade de teorias tem relação com a complexidade do objeto de investigação.
Então, por isso que vocês vão se deparar nesse texto com muitas teorias. É importante, né, que vocês conheçam e que vocês possam, à medida do que fizer mais sentido para vocês, e ainda, né, até se apropriar de aspectos de uma ou de outra teoria, pensar essa dimensão humana, tanto em relação, que é esse movimento que eu tenho proposto nessa disciplina, pensar tanto em relação a si próprio, enquanto ser humano, enquanto trabalhador, que vai, né, que já trabalha, muitos já trabalham, outros que vão ingressar ainda na vida de trabalho, e aí a partir da profissão que vocês escolheram como contadores, e pensar a relação com os colegas de trabalho, pensar o modo como o trabalho se organiza, enfim, né? Pensar no aspecto da gestão. Então, é nesse sentido que a gente aborda os temas, né? Para que eles possam, de alguma forma, ampliar a visão de vocês sobre esse aspecto psicológico que é tão importante e necessário ao trabalho. Tanto que nas teorias da administração, enfim, né, mesmo na psicologia do trabalho, discutir a importância da motivação ou ainda desenvolver estratégias que motivem os trabalhadores é extremamente importante para o desenvolvimento das atividades, né, para o desenvolvimento das ações das organizações, enfim. Se a gente não estiver motivado, isso é um fato, e vocês vivem isso na pele, como eu vivo, enquanto, né, ser humano. Se a gente não estiver motivado, a gente não faz as coisas, ou se faz, não faz tão bem quanto poderia. Né? Então, compreender esse conceito aí de motivação se torna importante nesse sentido. E aí existe um modelo de classificação das teorias. O primeiro modelo, né, de classificação divide a motivação em dois grupos: teorias de conteúdo e de processo. O primeiro explica a motivação humana a partir das necessidades ou carências, afirmando que a conduta é orientada para a sua satisfação. A preocupação está em apontar os diferentes tipos de necessidades que orientam as ações humanas. Então, nesse primeiro grupo de teorias, então, como que a gente poderia dividir as teorias sobre motivação? As teorias que estão focadas no conteúdo e aquelas que estão focadas no processo. Aquelas que estão focadas no conteúdo, elas vão tentar compreender quais as necessidades que estão na base, quais as carências, as faltas que estão na base da ação humana, do movimento, da motivação para o trabalho ou para qualquer atividade humana. Né? O segundo grupo, que seria do processo, a motivação é compreendida como um processo de tomada de decisão em que estão em jogo as percepções, os objetivos, as expectativas e as metas pessoais. Então, uma foca na necessidade, né, um conjunto de teorias vai enfatizar nas necessidades humanas que levam à ação, e a outra vai pensar a ação, a motivação como uma tomada de decisão que implica, que envolve, então, as percepções ambientais, os objetivos da pessoa, as expectativas que ela tem em relação à ação e as metas pessoais. Então, esse conjunto não, as teorias que serão apresentadas nesse capítulo, de alguma forma, elas serão enquadradas nesses dois grupos, né? Ou teorias que focam as necessidades, ou teorias que focam, enfatizam o processo. E aí tem, né, no segundo modelo de classificação, as teorias de conteúdo, elas vão ser diferenciadas das de processo, né, além
desse foco já estabelecido na necessidade ou na tomada de decisão com base nas percepções, nas metas pessoais, é evidenciada também uma outra dimensão de diferenciação entre esse conjunto de teorias, visto que algumas delas fazem referência ao reforço da conduta e outras à cognição. Então, aqui, né, nessa dimensão, quando a palavra reforço aparece, a gente consegue relacionar a qual abordagem teórica da psicologia, né, que nós estudamos recentemente. Para esse conjunto, né, que vai diferenciar ainda, né, o conjunto voltado para o processo e para a necessidade, né, o conteúdo e o processo, existem ainda a particularidade de pensar no reforço, ou seja, naquilo que externamente é conquistado, é conseguido a partir da ação. Então, como pensar a motivação, né, um comportamento humano, se a gente pensa que, objetivamente, como a motivação vai se expressar, vai se concretizar a partir da ação, daquilo que o sujeito faz em relação a determinada atividade. Essa ação pode ser olhada, então, numa perspectiva do que é reforçado em termos de comportamento. Então, o que motiva aquele sujeito? Nessa perspectiva, seria aquilo que implica num reforço, ou seja, em obter do ambiente aquilo que se deseja, aquilo que se necessita. A gente viu com o behaviorismo que muitos dos comportamentos humanos estão baseados em necessidades que são satisfeitas com as consequências da nossa ação. Então, eu apresento determinado comportamento e eu vou ter uma necessidade minha satisfeita. Isso é reforço. Isso garante que aquele comportamento permaneça. Então, para essa ampliação, né, essa perspectiva de ampliar o olhar sobre esses conjuntos de teoria sobre a motivação, considerar também o reforço é importante. Então, o reforço em relação à conduta e também a cognição, que seria a dimensão, né? Sempre quando a gente fala em cognição, em psicologia, a gente está falando em pensamento, em aspectos cognitivos, né? Pensamento, memória, enfim, né? O argumento que justifica a inclusão dessa nova dimensão no modelo de classificação é o de que as teorias, ao discutir a importância do reforço na motivação, dirigem sua atenção para o que acontece depois da ação ou da conduta, fator externo, ou seja, ao que faz aumentar as chances dela vir a se repetir, a pessoa continuar motivada e repetir aquela ação. Então, ampliar essa visão, né, para além das necessidades, que seria um conjunto de classificação, além do processo, a análise do reforço também seria um modo de classificar essas teorias, né? Aquelas que vão se voltar para compreender as consequências da ação do sujeito e que, portanto, vão mantê-lo motivado ou não. Pessoal, tranquilo até aqui? Esse capítulo, ele vai ser bastante teórico, no sentido de apresentar muitas teorias, né, até tem uma proposta de uma atividade para a gente tentar dinamizar um pouco isso, senão fica muito maçante, mas enfim, né, a gente só pode entender um conceito cientificamente conhecendo as teorias que o definem, que possibilitam a compreensão. Se eu fosse falar de motivação numa perspectiva apenas psicológica, sem pensar na relação de trabalho, né, como essas teorias elas propõem, e algumas até trazem isso, eu falaria a partir da perspectiva psicanalítica, que é do desejo. Então, qual é a necessidade, qual que é o desejo, a pulsão
que leva as pessoas a agirem, a estarem motivadas para a ação. Então, a compreensão é essa. Qual que é a energia que movimenta o sujeito, né, numa perspectiva psicanalítica? Né? Se a gente pensa numa perspectiva behaviorista, seria, então, o que essa classificação aqui nos propõe, as recompensas, né? Aquilo que externamente o sujeito obtém a partir do seu comportamento. É assim que a gente entenderia a motivação. Então, existem várias formas de compreensão, né? E esse capítulo vai tratar disso, especificadamente pensando as relações de trabalho. Né? Então, como incluir também os conhecimentos produzidos pela psicologia do trabalho, pela administração de empresas, enfim, né? Por esse conjunto aí de conhecimentos. Então, no terceiro e último modelo, a motivação de classificação das teorias, né? A motivação é fundamentalmente uma teoria da ação, e como tal, sua relevância deve ser destacada à medida que repercute de modo ativo na orientação de mudança da ação da pessoa, ou seja, uma teoria da motivação aumenta sua importância na proporção em que oferece perspectivas de intervenção para a reorientação da ação individual. Em decorrência disso, esse terceiro modelo ordena as teorias da motivação conforme o uso de conceitos mais próximos ou distantes da ação. Então, esse último modelo aí de classificação, né, ele tem como foco pensar a reorientação, a transformação da ação. Vai ser uma crítica, inclusive, esse conjunto de teorias que vão ser classificadas assim, vão criticar, por exemplo, as teorias que têm como foco as necessidades. Por quê? Né? Porque eles vão dizer, tá, você identifica a necessidade que o sujeito tem, ou ainda atribui a sua motivação a algumas necessidades, mas o que fazer objetivamente para que o sujeito transforme o seu comportamento, ou seja, se apresente mais motivado. Então, esse terceiro conjunto aí de classificação dessas teorias vai possibilitar ou vai pensar a motivação enquanto ação e, portanto, em estratégias de transformação da ação individual. Tá? Então, as teorias que a gente vai ver agora, elas vão ser divididas nesses conjuntos aí de compreensão, de classificação, de ênfase que dão para o conceito de motivação, né, para a compreensão e a relação desse conceito com o trabalho. Embora existam essas classificações, então, né, das teorias de motivação organizadas aí a partir dessas perspectivas da necessidade, enfim, da ação, da recompensa, do reforço, existem limites, né, elas têm sido discutidas para pensar novos arranjos de compreensão mais complexos, tentando avançar para além de uma compreensão centrada somente no instinto, direção ativada biologicamente, na homeostase, né, a busca do equilíbrio, e no hedonismo, né, busca pelo autoaperfeiçoamento contínuo, bem como tentando alcançar uma compreensão da motivação em seu contexto. Então, como qualquer área de estudo, né, de explicação de processos psicológicos, enfim, de processos humanos, a tendência é ampliar a perspectiva de compreensão, inclusive de rearranjo aí dessas teorias nesses diferentes grupos, tentando ampliar essa perspectiva, que vai além da necessidade, né,
dos instintos, das necessidades biológicas, enfim, do hedonismo, que busca o prazer, a autorrealização, a valorização, tentando articular ou pensar a motivação na relação com os aspectos individuais, mas também com o contexto em que a ação acontece. Porque a gente vai ver, inclusive o texto cita em alguns momentos, que a autorrealização individual é um valor da cultura dos Estados Unidos, mas que não é um valor e que, portanto, não vai apresentar como algo que leve à motivação ou que dê origem à motivação em culturas como a cultura japonesa, por exemplo, que que tem uma base maior no coletivo, nas relações, nas tradições. Então, não dá para a gente pensar que os aspectos que mobilizam a motivação ou que ativam a motivação são aspectos universais. Existem, claro, aspectos que são, e a gente vai ver isso, da ordem do biológico, porque a gente precisa satisfazer algumas demandas, algumas necessidades, e essas necessidades, esses instintos, vão conduzir a nossa ação em determinada medida, mas grande parte daquilo que nos motiva, ou que dá origem à nossa motivação, tem relação com processos mais complexos, que são aprendidos, que são desenvolvidos na relação com outros seres humanos, com a cultura, com os aspectos sociais, né? Então, se a gente for pensar hoje nos aspectos que motivam as ações dos seres humanos em relação ao trabalho, a gente não pode dissociar da compreensão do modelo econômico no qual estamos inseridos enquanto trabalhadores, enquanto seres humanos. Então, o que motiva hoje, né, o sucesso no trabalho, ou ainda a dedicação ao trabalho? Então, a gente trabalha, a gente estuda, a gente realiza uma série de ações que visam nos proporcionar algo, né, aspectos que a gente, objetivos que a gente almeja. E não tem como dissociar os nossos objetivos do contexto histórico que a gente vive. Né, esse objetivo hoje do enriquecimento, né, que é muito comum no capitalismo, enfim, só é compreensível no interior do capitalismo, ou seja, no interior do sistema econômico, dos valores que dão base para esse sistema econômico. Então, os seres humanos, eles não estão dissociados ou descolados do momento histórico, das condições concretas, materiais de vida, dos valores, enfim, de tudo aquilo que a gente vai se apropriando ao longo da vida, a partir da relação com outros seres humanos, com a apropriação da cultura, enfim, né, do saber, e vai, e a partir disso, constituindo o nosso mundo psicológico, os nossos processos psicológicos, inclusive a motivação. Né? Por que que algumas pessoas têm motivação para o estudo e outras não? Quantas pessoas vocês conhecem que falam, eu não vou estudar não, para que estudar? Um dia, né, eu trabalhava num CRAS, o CRAS é um Centro de Referência da Assistência Social. É um dispositivo da política pública de assistência social que tem como objetivo oferecer para as famílias que estão em vulnerabilidade alguns direitos que eles, né, por alguma questão aí não têm acesso naquele momento. E aí uma das atividades que eu realizava era com um grupo de crianças de famílias que recebiam Bolsa Família, então seriam atividades que aconteciam num serviço de socioconvivência no contraturno escolar. Então, elas iam para a escola e depois da escola iam para esse serviço de convivência. E eu realizava ali atividades em grupo. E aí, uma dessas atividades que
que eu tentei desenvolver com as crianças era a construção de um projeto de vida. E o que é um projeto de vida, né? Aquilo que a gente almeja para a nossa vida, implica na motivação, né? Em objetivos, em planejamento de ações para alcançar os objetivos. E aí uma criança falou assim para mim que ele não ia estudar não, porque o fulano de tal não tinha estudado, ele era bandido e ele só andava com carrão, e aí ele olhou para mim, eu estava com o meu celular, não sei se estava com o celular na mão, ele viu meu celular e falou assim, tem um celular muito melhor que o seu. E aí eu fiquei pensando, pois é, né, o que está na base, então, dessa compreensão do que é o sucesso e do que é o fracasso, né? O que movimenta uma pessoa, então, para querer estudar ou tentar uma condição melhor de vida ou garantir, né, a sua vida a partir do estudo ou a partir, então, do crime, enfim, né? A gente pode olhar como muitas pessoas fazem e dizer assim, isso aí é ruindade, é biológico isso daí, o pai é bandido, a mãe também, isso aí é hereditário. Ou a gente olha para o contexto no qual aquela criança está inserida, do que é valorizado naquele contexto, numa sociedade em que ter as coisas é mais valorizado do que ser, ou do que possuir em termos de conhecimento, enfim, né, as coisas. Então, a gente pode julgar individualmente, e falar assim, olha, esse menino, né, já está perdido desde a infância. Ou a gente pode olhar o contexto no qual ele vive, os aspectos culturais e sociais que estão ali dando base e sustentação para suas motivações. Para o desejo para determinadas ações em detrimento de outras ações. Né? Ao invés do estudo ou do trabalho, para criminalidade, enfim, né? Então, essa dimensão ela é muito complexa. Então, as teorias, elas precisam considerar também a interação entre os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais, para que a gente possa falar sobre algo tão complexo que é um processo psicológico básico como a motivação. Bom, então as teorias da motivação, elas ficaram muito famosas em termos de interesse, de produção teórica, nas décadas de 40, 50 e 60. E aí o livro traz aqui algumas teorias das necessidades de Maslow, teoria das necessidades de afiliação, a teoria do ERC, existência, relacionamento e crescimento, teoria bifatorial e várias outras teorias, como vocês vão poder perceber aqui nesse capítulo. Então, essas teorias, elas vão ter relação com o desenvolvimento das teorias sobre a administração, das relações humanas, enfim, né? As teorias voltadas para o processo de gestão e para o trabalho, e aí elas estão voltadas para pensar a motivação no contexto organizacional. E aí, cada uma, como eu disse, ou algumas, vão ser classificadas de acordo com o foco, né? A teoria das necessidades de Maslow, o próprio nome já diz, né? Qual que é o foco para compreender a motivação? A necessidade, as necessidades que existem e como o indivíduo vai agir, né? Motivação implica, então, movimento em ação para satisfazer as suas necessidades, né? Então, cada conjunto de teorias vai enfatizar alguns aspectos. E as que vão focar nas necessidades dão ênfase a compreender, então, o que motiva em termos de ausência, de falta
ou de necessidade que o sujeito busca alcançar, satisfazer, né? Vocês já viram a teoria das necessidades do Maslow em alguma disciplina? Ela é bem comum ser trabalhada. Não sei se vocês têm alguma disciplina sobre administração, enfim, não sei. Alguém já ouviu falar nisso? Ainda não? Felipe. André Felipe. Então, vamos conhecer, porque provavelmente vocês verão isso em alguma outra disciplina. Então, o Maslow, ele foi um psicólogo, e ele vai construir a teoria dele a partir da experiência clínica que ele vai desenvolver, que ele vai ter, né, no atendimento aí dos seus pacientes. Então, ele vai dizer assim, que a teoria dele tem como suposição que as necessidades humanas têm origem biológica e estão dispostas em uma hierarquia, que deixa implícito o processo antropológico de que o homem tem uma propensão para o autodesenvolvimento e o crescimento pessoal. Então, o que o Maslow está dizendo aqui? Vocês conseguem ver bem essa pirâmide aqui do Maslow? Então, o que ele faz, né? Na base dessa pirâmide, ele vai colocar o quê? As necessidades fisiológicas. Depois, a necessidade de segurança, as necessidades sociais, a necessidade de estima e de autorrealização. Então, o Maslow vai dizer assim, olha, o ser humano, ele tem uma propensão para o autodesenvolvimento. O que significa isso, né? Que o ser humano, ele tem uma propensão psicológica, biológica, para se desenvolver. Mas isso vai acontecer só pode acontecer à medida que há um avanço na satisfação das suas necessidades. Então, na base dessas necessidades estão as necessidades fisiológicas, que seriam aquelas vinculadas à espécie, né? Nós temos necessidade, então, de sono, repouso, de sexo, de alimentação, né, de água, enfim, de todos aqueles elementos que são necessários à manutenção fisiológica da vida. É só à medida que a gente tem a satisfação dessas necessidades que um novo conjunto de necessidades pode aparecer e a motivação humana para a satisfação dessas necessidades também, que seria de segurança, liberdade, segurança de violência, ausência de poluição, né? Todos esses aspectos que implicam, à medida que a nossa vida aqui está garantida, em termos fisiológicos, que ela esteja garantida também em termos de segurança. É só quando há essa garantia que nós temos, então, a possibilidade das necessidades sociais aparecerem e das ações com vistas, né, a satisfação dessas necessidades também. Seria de ter o grupo familiar, né, de constituir uma família, de se relacionar com amigos, de participar de grupos sociais, da comunidade, né, então eu tenho que ter a minha segurança fisiológica satisfeita, eu tenho que ter a minha vida garantida em termos de segurança, contra a violência, tudo aquilo que pode colocar em risco a minha vida, para assim eu conseguir o quê? Construir laços sociais e comunitários. Feito isso, né, estabelecendo ou satisfazendo essas necessidades, é que a necessidade de estima vai ser possível. Seria o quê? Aprovação da família, aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade. E
a partir da satisfação, de ações voltadas para a satisfação dessa necessidade, que eu vou para o topo ali da pirâmide do Maslow, que é da autorrealização, que seria educação, religião, passatempos, crescimento pessoal. Então, eu estou lá, né? Eu falei que eu estava lá no CRAS, trabalhando com crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social. O conceito de vulnerabilidade social implica tanto a carência de recursos materiais, alimentação, condição de pagar água, energia, enfim, quanto exposição à violência, trabalho infantil, enfim, né? Tudo isso envolve vulnerabilidade social. E essas características estão aonde aqui na pirâmide do Maslow? O que vocês acham? Pensando naquele menino que me respondeu aquilo. Quais necessidades estavam presentes ali, na fala e na história de vida dele? Se a pessoa não tem grana, né, a família não tem grana para se alimentar ou se alimentar bem, qual a necessidade que não está sendo satisfeita? As fisiológicas? Fisiológicas, exatamente, Rafael. Se a família vive num contexto de muita violência, qual a necessidade que não está sendo satisfeita? Segurança? De segurança. E aí, eu falando em projeto de vida, olha só, projeto de vida que envolve, na minha perspectiva do que é projeto de vida, a partir da minha experiência, estudar, né, enfim, se especializar profissionalmente, e aonde está essa necessidade nessa pirâmide? Seria na autorrealização? A autorrealização, lá no topo da pirâmide, né? Então, como exigir que a pessoa tenha motivação para a autorrealização, o estudo, a religião, enfim, se as necessidades mais básicas, necessidades humanas mais básicas ali, que estão na base da pirâmide, não são satisfeitas? Então, não dá para achar que, né, estudar, que o desejo pelo estudo, pela formação, por uma vida permeada pela autorrealização, é algo inerente ao ser humano, no sentido de natural, né? Assim, que está presente, vai se constituir aí na vida de todo mundo. Há um processo. E nesse processo, segundo essa teoria, as necessidades básicas precisam ser satisfeitas para que progressivamente o sujeito avance na pirâmide das necessidades. Claro que existem as exceções, pessoal, existe, né? Vocês podem falar assim, olha, mas tem fulano de tal que passava fome e conseguiu, né, estudar, enfim. Tem, mas eu sempre acredito que essas exceções, existe aí algo na história da vida desses indivíduos que pode explicar isso, né? Seja eu conhecer alguém que vai servir como exemplo, participar de um projeto social, enfim, alguma coisa que possibilite avançar nessa perspectiva. E a gente não pode tomar, né, a análise da realidade pela exceção, mas pela regra, né? Então, o que é mais comum? Que pessoas que fiquem nesses níveis aqui, muito básicos de vida, que estejam à volta aí, né, as voltas na sua vida, no seu cotidiano, para satisfação das necessidades mais básicas, não tenham muita energia e nem motivação para investir em outras ações.
E aí, como pensar? Eu coloquei essa pirâmide aqui especificadamente porque vai falar na relação com o trabalho, né? Achei bem interessante. Então, se a gente pensar nas necessidades fisiológicas, o que precisa ter ali, né, garantido nas organizações de trabalho? Horário de trabalho, né, que não passe, não exceda aquilo que a pessoa tem condição de executar, intervalo de descanso e conforto físico. Então, quando as organizações oferecem esses elementos, então são elementos que estão com foco aqui nas necessidades fisiológicas, né? Tem empresa que, principalmente essas com trabalho escravo, né? Que a pessoa não tem tempo para ir ao banheiro, para satisfação das necessidades básicas aí. Então, isso é muito sério, né? A gente vê aqui no Brasil, a gente não precisa ir muito longe. A utilização de imigrantes em trabalho escravo aqui no Brasil, sem a atenção nenhuma às necessidades, né, fisiológicas aí desses sujeitos. E aí, quando a gente pensa em segurança, né, que é outro nível aí de necessidade, trabalho seguro, né, com EPI, os equipamentos aí de proteção, remuneração e benefícios, segurança no trabalho. O quanto que, né, agora a gente teve uma flexibilização das leis trabalhistas e o quanto isso implica necessariamente numa fragilização da segurança no trabalho. Então, se antes o sujeito tinha lá, né, o registro em carteira, enfim, as leis trabalhistas que garantiam alguns direitos, com a flexibilização dessas leis, o sujeito fica a Deus dará, né? Que é uma questão muito interessante, que surgiu muito com a questão dos entregadores, né, de comida aí, do iFood, de outros aplicativos. Eles não têm segurança nenhuma de trabalho. E aí a pessoa pode falar, eles são autônomos, né, autônomos, a pessoa que trabalha, né, que tem que se responsabilizar pelo seu instrumento de trabalho, que é a moto, a bicicleta, enfim, né, que está no trânsito o tempo todo, que recebe pela quantidade de entregas que faz, que se sofre um acidente, não tem nenhum benefício que ampare. Esse é o máximo da precarização aí, né, do que pode acontecer. Então, é muito sério isso, né, em termos de motivação em relação ao trabalho. Sociais, amizade dos colegas, interação com clientes, chefe amigável, grupos, né, as equipes de trabalho, enfim, as relações interpessoais, que são importantes, mas só vão ser importantes quando, né, o trabalho garante a salubridade aí física do trabalhador, que ele tenha essa segurança em relação ao trabalho, e aí sim esses aspectos vão ser motivadores importantes. Reconhecimento, responsabilidade, orgulho e promoções, né? Isso vai ser uma necessidade da estima que vai acontecer, né? À medida que os outros aspectos estejam satisfeitos. Autorrealização implica em trabalho desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões, crescimento pessoal. Ficou claro, pessoal? O que é essa teoria do Maslow? Das necessidades do Maslow?
Sim, não, talvez. Então, o Maslow, ele constrói uma teoria para pensar a motivação humana com base em necessidades que precisam ser satisfeitas. Então, à medida que o sujeito satisfaz um nível de necessidade, há motivação para a satisfação de outras, e assim sucessivamente até chegar ao topo da pirâmide. E aí, dá para a gente pensar essa né, pirâmide para as relações de trabalho. Né? Então, boia fria, por exemplo, que ganha por quantidade de cana que ele corta. Vamos pensar num cortador de cana. É muito comum que esses trabalhadores se tornem dependentes químicos, que eles passem a usar crack, inclusive, porque aumenta a energia e eles conseguem trabalhar mais. Muitos morrem trabalhando, a exaustão física é tão grande que eles não dão conta e acabam morrendo. Então, olha só, né, os diversos tipos de trabalho que nós temos no nosso país e no mundo, né, para pensar a relação, então, das atividades com a motivação humana. Então, existem pessoas que estão ainda motivadas para garantir a vida, a existência, comer, se alimentar, ter um lugar para dormir, se manter vivo no trabalho, se manter vivo no trânsito ou no lugar que mora, enfim, né? E aí as outras necessidades ficam limitadas, né, em termos de satisfação. Então, nessa teoria, para que esse desenvolvimento possa ter livre curso, é preciso que as necessidades inferiores sejam em parte satisfeitas e que as necessidades superiores apresentem-se como motivadoras da conduta humana. Aí ele vai dizer que, né, o texto, que o Sampaio, ele vai identificar outras duas necessidades que não foram abordadas aí pelos teóricos da motivação que usaram Maslow, que seria a necessidade de aprender, que consiste em estabelecer relações, encontrar significados e organizar sistema de valores, e a necessidade estética direcionada para a simetria e a beleza das sensações. Então, essas seriam necessidades que os teóricos aí deixaram de incluir, né, deixaram de considerar em relação à teoria do Maslow. Quanto mais uma pessoa orientada por motivos superiores, maior necessidade de autonomia apresenta, tendo mais chances de ser criativa e inovadora, visto ser movida pela própria realização do trabalho e não por fatores externos. Então, isso que se exige muito dos trabalhadores. Não está aparecendo os slides? Para mim estava normal. Agora tá preto. Tá preto agora? Agora sim. E agora? Fica indo e voltando. Agora tá normal. Tá, eu acho que é porque eu não sei que eu tenho necessidade de falar com vocês e olhar para o nome de vocês, né? Porque vocês não ligam a câmera, aí eu fico indo e voltando. Vou ficar só aqui nos slides, então. Essa perspectiva que tem hoje, né, do trabalhador criativo, autônomo, flexível, né, e pipipipapapá, só pode existir desde que as necessidades externas estejam satisfeitas, de que haja ali para aquele trabalhador condições de garantir a vida, sua existência, sua segurança, os seus vínculos. E aí é por isso que a gente vê um modelo que explica aí o trabalho, que é aplicado por uma minoria, para cargos, né, de gestão, para cargos top de linha lá, porque implicam em outro nível de relação com as necessidades. Então, é muito fácil ficar motivado quando você, para realizar, né, pensando aqui na relação de professor, né, que é a minha de trabalho. É muito fácil você estar motivado para produzir artigos científicos, para realizar projetos, enfim, né? Quando você está garantido ali
numa instituição pública concursado, né, com seu salário ali garantido, com as suas necessidades básicas garantidas, que lhe possibilite usar a sua criatividade, a sua energia para produzir conhecimento. Agora, quando a gente está em instituição privada, trabalhando, né, e eu falo porque também estou, trabalhando tantas horas por dia lá em sala de aula, preparando aulas, enfim, né, tendo que produzir nessa quantidade, pouco de energia, de motivação sobra para produzir pesquisa, né, projetos, enfim, aspectos que são muito interessantes para o professor, muito interessantes para os alunos, mas que a gente não dá conta de fazer. Então, essa é uma perspectiva, né, que acontece muito e está acontecendo muito nas instituições públicas, que a gente precisa olhar para isso. Eu sou uma professora temporária. A maioria, não sei se a maioria dos professores de vocês são, mas a tendência é que cada vez mais a gente tenha professores temporários nas instituições públicas. E isso implica, sim, numa precarização do trabalho, porque o professor temporário, ele não tem segurança, que é uma coisa importante ali, né, a gente faz teste seletivo, e o nosso contrato pode ser encerrado a qualquer momento. Você não tem uma garantia. Acaba ali os 2 anos, você tem que se submeter a um novo teste seletivo, que envolve prova, que envolve aula, um monte de coisa. Então, é muito desgastante, né? Enfim, a forma de ganhar, de receber, né? O plano de carreira é completamente diferente de um professor efetivo para um professor temporário. Então, há sim uma precarização no trabalho, quando o Estado deixa de oferecer concursos públicos para contratar professores e enfatiza esse modo de seleção de trabalhador, né? Uma precarização, como muitas prefeituras fazem também, que terceirizam a contratação de profissionais, enfim, né? A gente sabe que há uma tendência global e geral, e que isso é desconsiderar. Esse movimento desconsidera necessidades que são muito importantes, que são base, então, para a motivação do trabalhador, enfim, né, para o desempenho dele no trabalho. Então, essa autorrealização que o Maslow propõe é importante, mas ela só ocorre quando as necessidades inferiores são satisfeitas e as superiores podem ser vislumbradas. É só assim que elas serão motivadoras. Agora, se é algo que está completamente fora do meu horizonte, porque eu ainda estou voltado lá com as satisfações básicas das minhas necessidades, então aquilo não vai fazer parte, não vai ser motivador para mim. E aí o Adelfer também, né, vai propor uma teoria voltada para a necessidade, que ele vai dizer que existe uma necessidade de existência, de relacionamento e crescimento. Ele redefiniu as 5 necessidades e agrupou-as em 3, né? Ele tem como base para a construção da teoria a teoria do Maslow. Então, a existência seriam as necessidades fisiológicas de segurança e relacionamento, que reúne, né, de segurança, relacionamento, que reúne as necessidades sociais e de estima, e crescimento, que equivale à necessidade de autorrealização. Então, de alguma forma, ele pegou as necessidades do Maslow e concentrou nessas 3 aí. A partir dessa concepção, ele afirmou que a motivação da conduta humana não obedeceria a um sentido apenas progressivo, mas também regressivo, ou seja, descendente. A frustração encontrada na satisfação de necessidades mais elevadas ou abstratas poderia fazer a pessoa regredir ao nível anterior, necessidades mais concretas, em que tenha conseguido bons resultados. Alderfer também chamou a atenção para o fato de que 2 necessidades podem conjuntamente estar influenciando a orientação da ação da pessoa, o que enfraqueceria a tese de que haveria uma hierarquia de necessidades. Então, o que ele faz, né? Ele se espelha no Maslow, mas ele vai dizer assim, olha, a nossa motivação, ela não é só crescente. Se frustrações muito grandes acontecerem nos níveis superiores, o sujeito pode regredir a níveis inferiores, onde ele obteve mais sucesso, mais garantia de satisfação, e aí aquelas outras
necessidades vão deixar de ser motivadoras. Ele vai se manter ali naquilo que ele conseguiu, que ele conquistou. Além disso, ele vai dizer que mais de uma necessidade, uma básica e uma mais superior, por exemplo, podem estar presentes ao mesmo tempo. Mas é ainda, né, uma teoria que vai ser classificada nesse grupo de teorias que focam, da motivação, que focam nas necessidades. O do Maitland também, né, seria uma teoria da necessidade, e aí eu vou adiantar aqui um pouquinho, depois eu falo dessa teoria na próxima aula. Na página 187 tem um quadro que vai fazer um resumo, uma síntese das principais teorias. E eu gostaria de propor para vocês, para a próxima aula, quem tiver a fim de ganhar... Agora eu vou ter aqui, vai ficar preto para vocês, tá? Quem tiver interessado em ganhar meio ponto aí na média, tá? Acima do trabalho da prova, um meio ponto extra, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura, escolhessem uma dessas teorias da motivação, e aí me enviassem, né, falassem, ó, fulano de tal vai falar de tal teoria, para a gente fazer uma roda de conversa aqui, né, semana que vem, para não ficar muito só eu explicando a teoria, para que vocês possam participar um pouquinho também. Não é muita coisa, geralmente para explicar cada uma dessas teorias, ele usa, sei lá, uma página no máximo do livro, então não é nada muito difícil para vocês fazerem, mas é só para dinamizar um pouco a fala. O que vocês acham? Pode ser, não precisa fazer nada escrito, é só para ler e apresentar. Posso contar com você, Rafael? Maísa? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no quadro para ver quantas teorias são. O quadro 4.1 se chama Síntese das Teorias Motivacionais. Eu falei das teorias das necessidades, aí tem estilos de gestão, fatores internos e externos, valência, metas, estado emocional, autorregulação e autodeterminação, e na frente as teorias que fazem parte de cada um desses focos. Aí seria interessante que vocês, só não precisa, Rafael, falar das que tem como foco a necessidade, porque eu já falei, tá? Seriam só a partir das teorias da necessidade. E aí escolher um foco e uma teoria para exemplificar como essa teoria trata esse foco. Vocês podem fazer em dupla, se quiserem, né, combinar para duas pessoas apresentarem o mesmo tópico, mas seria interessante que todos fossem contemplados. Vocês dão conta de... Isso, apresentações aqui, dessas teorias. Tudo bem, pessoal? E aí, quem fizer, vai ter pontinho extra aí na média. Sim, pode ler e aí colocar os principais pontos ali para falar, enfim. Escolha uma só e apresente. Só para dinamizar um pouco, para não ficar, né? E aí vocês dão uma lida também. Beleza? Então, eu vou contar que vocês vão me ajudar na semana que vem. E aí a gente finaliza esse capítulo sobre a motivação e já inicia um novo conteúdo. Essa semana também eu vou fazer a contagem das nossas aulas, ver se vai precisar de reposição e quanto, e aí eu vou fazer como os professores estão sendo orientados, né? Gravar vídeos e disponibilizar para vocês sobre
os nossos temas de estudo. Professora, Oi? quem for apresentar aí vai mandar para você qual autoria que vai pegar? Isso, é só para me mandar depois o nome completo e de qual teoria que você vai apresentar, né? Qual teoria você vai apresentar. Aí eu preciso disso para poder depois dar nota para vocês, né? Para eu lembrar certinho quem falou e de qual teoria falou. Beleza, Rafael. Vocês vão me mandando que eu vou fazendo uma listinha. Ok, pessoal? Então, até semana que vem, aí a gente finaliza esse capítulo, tentem ler, né, antes da gente finalizar, na semana que vem, e aí a gente dá continuidade. Boa noite. Boa noite, eu vou disponibilizar lá no